Queria convidar a nossa igreja para abrir a Bíblia no livro de João. No livro de João, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 22 até o 35. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia, eu queria relembrar as mulheres da nossa igreja que nesse próximo sábado, às 16 horas, nós temos reunião de mulheres aqui na igreja. E vai ser bênção. Não fique de fora. Venha participar com a gente. Então, sábado agora, dia 29, às 16 horas, aqui na igreja. E eu queria, nessa noite, compartilhar acerca de algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração no dia que eu lia sobre essa passagem. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximavam do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu queria ler também o versículo 47. Em verdade lhe digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém? Esses dias eu fiquei refletindo sobre Jesus falar: eu sou o pão da vida. Isso é algo tão maravilhoso. Eu gosto muito de como Jesus fala com os seus discípulos, com a multidão. Ele sempre é muito certeiro e preciso nas comparações que ele faz. Ele fala de pão. O pão era o alimento básico daquelas pessoas. Elas sabiam que elas precisavam de pão para viverem. Elas também sabiam que precisavam de água. Eram pessoas que cavavam poços. Eram pessoas que sabiam da necessidade de ter esses dois itens. Esses dois itens, eles são essenciais para a vida. É impossível alguém viver sem pão e sem água. Ah, Priscila, mas espera aí, eu posso fazer jejum e eu não vou morrer. Mas vai ter que chegar um momento que você precisa se alimentar. E Jesus é muito sábio em suas palavras. Ele se compara a algo que seria bem entendido para aquelas pessoas. Ele declara: olha, eu sou o pão da vida. E eu imagino como é que aquelas pessoas, elas ficavam um tanto quanto perdidas, porque Jesus, ele falava não de coisas naturais, ele falava de coisas sobrenaturais, ele falava de coisas eternas. E aquelas pessoas como eu e você, a gente sempre está focado nas coisas naturais, nas coisas terrenas. Hoje, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem mais clareza sobre isso. A gente estuda, a gente aprende sobre essas coisas, mas aquilo era novo, era algo que revolucionava aquele tempo. Alguém chegar e falar: ei, eu sou o pão da vida. Nossa, mas como assim, Jesus? A gente não está entendendo o que o Senhor está falando. O Senhor disse para a gente trabalhar por coisas que são eternas, não por coisas que se estragam. Imagina o nó que dava na cabeça daquelas pessoas entender isso. Era complexo.
Mas Jesus estava preparando aquelas pessoas. Chegaria um momento que tudo faria sentido. Tá, Jesus, tá bom, o Senhor acabou de multiplicar pães ali. A gente entendeu, a gente viu a multiplicação do pão. Eu até comi daquele pão, mas eu tô com fome. De novo, eu vou precisar comer de novo. Então não é daquele pão que o Senhor está falando, né? Ah, tem nossos pais também que receberam pão que caía do céu todos os dias. É aquele pão do céu que o Senhor está falando? Jesus devia olhar e falar: não, vocês não estão entendendo, não é desse pão. Eu não estou falando de fome física. Eu estou falando de uma fome da alma, do espírito. E ele se apresentava como esse pão da vida, que é capaz de saciar a nossa alma. Eu não estou falando de um pão que precisa ser enviado todos os dias, que cai do céu. Eu estou falando de um pão que vai ser enviado uma única vez. E ele foi enviado para que eu e você nunca mais tivesse fome na nossa alma. Nós precisamos desse pão. Ele é essencial para as nossas vidas. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, da nossa fome física, mas tem uma fome que ela só é saciada com o pão da presença. É Ele em nós, é Ele habitando em nós. Nós precisamos comer desse pão. E as pessoas falam: Jesus, e como é que a gente trabalha para ter esse pão, essa coisa que não estraga? Ele fala bem assim, olha, saiu aqui do lugar. Ele fala assim: olha, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou, para que a gente tenha acesso a esse alimento que sacia a nossa alma. Basta uma coisa: que a gente creia em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Muito se fala no nosso mundo de fome, que a fome assola. Sim, a fome assola e ela é terrível, mas existe uma fome que é a pior de todas. É a fome de Deus, é a fome de Jesus. Só que muitas pessoas não sabem que elas têm essa fome. E aí, deixa eu te falar uma coisa: eu e você temos que dividir esse pão. Nós temos que chamar mais gente para comer desse pão. Nós não podemos despedir pessoas com fome espiritual. Às vezes, quando a gente está num lugar, num restaurante, num pit dog, a gente é constrangido por alguém chegando e dizendo assim: ei, eu estou com fome, será que você pode pagar um lanche para mim? E eu sempre que a gente é abordado, o Túlio sempre pede: olha, faz um sanduíche para ele. Ou o Túlio entra, pega um prato de comida e dá, porque aquilo incomoda o meu esposo, incomoda a mim, incomoda. Gente, é muito triste você falar: eu estou com fome, eu não tenho o que comer. Mas e quando você vê alguém que não conhece a Cristo? Quando você vê alguém que nunca ouviu falar, que não teve esse encontro com Jesus, você tem sido incomodado dessa mesma forma? A fome física te constrange muito mais do que essa fome do espírito, essa fome da alma. A gente precisa entender como aquelas pessoas estavam ali, Jesus estava falando com elas. Jesus não estava falando de coisas naturais. Eu e você nos parecemos muito com aqueles discípulos. Como nós nos vemos naquelas pessoas. O que Jesus falou? Se você for observar, o tempo todo que Jesus está falando, preparando os discípulos, Ele está falando de vida eterna. Ele está falando que, olha, aquele que crê em mim, por mais que morra, viverá. É disso que Jesus, as palavras dele sempre eram sobre essas coisas. Era sobre viver eternamente. Uma fome física é ruim, mas morrer para sempre de fome, porque não encontrou o pão da vida, porque não teve acesso a esse pão da vida, incomodar a mim e a você. E é muito comum isso não nos incomodar. A gente passar pelas pessoas, entrar e sair de lugares e não se importar com o que o outro, com a fome que aquela alma tem, que aquele espírito tem, que nunca conheceu Jesus. Que nessa noite a gente possa ser incomodado com uma santa inquietação, de não despedirmos ninguém com fome de Deus. Que a gente possa ser pronto a partilhar desse pão. Jesus sempre se coloca como um pão, o pão da vida. Ele se coloca, ele fala: olha, aquele que comer desse pão jamais terá fome. Aquele que beber da água que eu dou jamais terá sede. E aquelas pessoas, assim como nós, elas estavam tão envoltas às realidades dela. Imagina naquela época, tanto que era difícil obter um pão,
obter água, era difícil, não era fácil como era para nós hoje. Imagina alguém falando: ei, eu tenho um pão da vida que você nunca mais vai sentir fome. As pessoas pensavam: opa, que legal, eu quero esse pão. Nossa, como é que faz para a gente ter esse pão? Quando Jesus fala com a mulher samaritana e fala que ele tem uma água uma água viva, que ela jamais voltará a sentir sede. O que ela diz para ele? Por favor, me dê dessa água, eu nunca mais vou ter que voltar aqui. Porque as pessoas, elas trabalhavam basicamente para isso, para comer, para fazer trocas. Era essa a realidade delas. É porque isso que Jesus fala: olha, eu sou o pão da vida. Ele poderia se comparar a qualquer outra coisa, mas nada parecia tão essencial para aquelas pessoas como o pão. E é por isso que ele diz: olha, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Isso é muito maravilhoso, que essa palavra ela possa estar arraigada no nosso coração, que a gente não possa se conformar em somente nós comermos e virmos para a igreja e comermos e dar para os nossos filhos e repartir esse pão, que a gente possa querer que mais e mais pessoas possam ser saciados dessa fome que assola a nossa alma. Às vezes é comum nós vermos pessoas que têm tudo, mas parece que falta água, é isso que falta. Falta o pão da vida, falta a água viva que sacia a nossa sede. E quando a gente tem esse pão na nossa vida, quando a gente aceita Jesus, quando a gente conhece Ele, a gente pode se alimentar todos os dias dEle. E esse pão que é Jesus, Ele é completo. Ele não falta vitaminas, não falta nutrientes. Ele por si só basta. Às vezes a nossa alma está cansada. Esse pão tem descanso para mim e para você. Basta você falar com Ele, se alimentar dEle, você vai se sentir descansada. Esse pão, ele me alimenta quando eu estou cansada, quando eu estou fraca, me sentindo fraca, pequeno, com medo. Eu me alimento desse pão e eu encontro coragem, eu encontro ânimo. Ele é um pão perfeito para a minha e para a sua vida. Às vezes é meu corpo físico, às vezes é minha alma que está doente. Nós nos adoecemos. Ter esse Jesus, conhecer esse Jesus não nos é garantia que tudo será perfeito nas nossas vidas, mas é garantia que nós temos tudo que nós precisamos. E esse pão, ele cura a nossa alma. Esse pão, ele nos restaura. Esse pão, ele nos faz ter esperança o dia que nós nos sentimos sem esperança. Gente, é algo tão maravilhoso que eu e você não podemos nos conformar em ter isso só para nós. Nós precisamos contar para aqueles que padecem dessa fome espiritual, dessa fome da alma, que há alguém que pode preenchê-los de forma maravilhosa e completa, e que elas também nunca mais sentirão fome, porque elas terão o alimento nelas, vivendo nelas, morando nelas. Isso é muito maravilhoso. E a palavra de Deus, ela é muito linda e ela é muito maravilhosa. Porque às vezes você fala: Jesus é o pão da vida. Eu já li sobre isso, eu já entendi isso. Mas tem dia que o Espírito Santo começa a descortinar verdades tão simples, que faz o nosso coração arder, que faz o nosso coração queimar, da gente querer compartilhar isso. É muito triste alguém não conhecer esse Jesus, que eu e você possamos ser verdadeiros portadores de alimento para um mundo, para uma população, para uma cidade, para um bairro que padece sem Jesus. E eu queria convidar você a ficar de pé essa noite, para que essa santa inquietação, esse desejo de anunciar esse pão da vida, a água viva, aquele que mudou a história daquela mulher, aquela mulher que falou: olha, eu quero essa água viva. E ela conheceu Jesus. Uma coisa muito maravilhosa que me veio à mente, depois que Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, os discípulos vão partilhar desse pão da vida, eles vão contar às pessoas. E que aquele mesmo Espírito que habitou em Pedro, quando ele passava por um coxo, ele pediu uma esmola,
O que ele respondeu? Ele falou: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Esse é o Jesus que nós servimos. É o nosso Deus. Nós não podemos nos conformar e não anunciar esse nome, em contar que o nosso Jesus, Ele é o pão da vida, que Ele faz toda a diferença. Nós não precisamos andar desnutridos por aí, e não precisamos ver gente desnutrida desse pão que alimenta a alma. Eu queria convidar você a levantar sua mão essa noite e pedir que o Espírito Santo venha mudar a sua mente, que nós possamos entender sobre as coisas que Jesus falava, que Ele deixou para nós. Ele falou para a gente não ficar, na verdade, o que resume essa palavra aqui é que é tudo aquilo. Eu acho que C.S. Lewis, ele resume de forma maravilhosa: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Nós fomos criados para a eternidade. É isso que deve ocupar as nossas mentes, os nossos corações. Jesus disse: olha, buscai primeiro as coisas buscai primeiro o meu reino, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes nós estamos focados nas demais coisas, mas que nós possamos entender o que é primeiro. É Jesus na minha e na sua vida. Oh Senhor, nós nos colocamos como igreja diante de Ti. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, Senhor. Oh Espírito Santo, revela-se a nós. Traz clareza, Senhor. Onde há trevas, Senhor, traz luz. Traz luz ao nosso entendimento, Senhor. Nós queremos Te amar. Nós queremos que o Senhor seja o primeiro. Ah, Senhor, nós queremos nos alimentar diariamente desse pão da vida que és Tu. Ah, Senhor, nós não queremos nos conformar em ver pessoas padecendo com fome, Senhor. Nós não queremos estar envoltos, Senhor, neste mundo, preocupados só com as coisas daqui, Senhor, porque não foi isso que o Senhor nos pediu. Pai, nós queremos a cada dia buscar a Tua face, o Teu nome, Pai querido, para que Ele possa ser engrandecido. Ah, Senhor querido, nós não queremos, Senhor, morrer. Pai, nós queremos viver. E o Senhor diz que o Senhor tem vida e vida abundância para nós. Venha sobre nós, Jesus, venha sobre o Teu povo. Que nós possamos, Senhor, ser despertos, ó Pai. Que nós possamos ser vigilantes quanto àquilo que o Senhor nos deixou. Ah, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser missionários. Que nós possamos ser aqueles que levam a palavra, aqueles que padecem, Senhor. Fica conosco, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.